Qual a influência do judaísmo aqui nas leis do direito brasileiro? Tá a fim de conhecer comigo o que essa relação tem entre os judeus e nós aqui brasileiros? Eu te convido para caminhar comigo em História do Direito e nós entrarmos em mais uma aula sobre as influências aqui no nosso ordenamento jurídico. Você está comigo aqui? Meu nome é João, sou professor da Faculdade de Direito de Varginha, a Fadiva, que é dona desse canal que você está vendo aqui. E eu, além de advogado, além de professor da área jurídica, sou mestre em História e estou aqui para comentar com você sobre essa maravilhosa série da história do direito do nosso país, do nosso ordenamento jurídico. E bom, eu queria começar aqui falando para você que existe e muito uma influência religiosa do povo judeu aqui no nosso contexto brasileiro, porque nós somos cristãos e o cristianismo nasce dessa influência judaica. Mas eu não estou aqui para falar estritamente de religião, mas como o povo judeu também é o povo da Bíblia, é inevitável que nós, para entendermos o ordenamento jurídico judaico, tenhamos que estudar o ordenamento jurídico deles, que temos de maneira mais fácil para encontrar através das escrituras sagradas. Mas vamos lá, eu queria te mostrar então uma certa influência desse direito no nosso ordenamento jurídico. E para isso eu queria que você fizesse uma comparação bem rápida. Tem um livro da Bíblia, que também é um livro de ordenamento jurídico judaico, chamado Êxodo. E lá em Êxodo tem um capítulo que é o capítulo 18 e uma perícope, que é nomeada ali na Bíblia com versículos, dos versículos 19 ao 26, que vão contar sobre um ordenamento jurídico que nasceu naquela época e foi copiado por nós aqui no Brasil há um tempo relativamente moderno. Você já ouviu falar em juizado especial? Deixa eu te explicar como funciona o juizado especial aqui no Brasil. Existem dois meios de juizado especial. Nós temos um juizado especial civil, temos um juizado especial penal. E como que eles trabalham? Eles são voltados para um tipo de juízo de pequenas causas. Então, por exemplo, estou falando desses dois porque são os mais comuns. No juizado especial civil, juizado comum especial, causas até 40 salários mínimos são consideradas de valor menor e podem ser julgadas nesse rito que tem uma tendência de ser mais rápido e nasceu para desafogar a justiça comum que trabalha com coisas mais complexas. Lá no juizado especial penal, nós também temos causas que envolvem crimes até 2 anos de prisão, podem ser julgados aqui e de uma maneira que não precise levar à justiça comum coisas pequenas que podem ser resolvidas de maneira mais rápida, entende? E aí, o que nós temos desse cenário? Esses juizados nascem com o propósito, como eu disse, de desafogar o juizado comum, a justiça comum, e ser rápidos o suficiente para fazer o direito valer a pena. E olha que interessante, como eu disse lá em Êxodo, no capítulo 18, dos versos 19 a 26, tem um momento da história que um homem que foi durante muito tempo uma figura de, ao mesmo tempo, sacerdote, juiz e rei daquele povo, digamos assim, Moisés, que é esse homem, ele, nessa figura de juiz, chega a um momento de ficar extremamente afogado com as tantas demandas que ele tinha para fazer, porque ele estava guiando um povo, o povo judeu naquela época, também sendo chamados de o povo de Israel. Eles eram estritamente um povo nômade que estavam caminhando rumo a uma terra prometida. Então imagina você governar pessoas, ao mesmo tempo ser juiz de pessoas que estão caminhando por um deserto como nômades. Era muito trabalho. E no meio desse trabalho as pessoas começam a levar causas extremamente pequenas para que ele pudesse decidir, de quem que é os ovos que a galinha botou, como é que resolve essa dívida de uma pessoa que ficou me devendo um trocado de um tempo atrás. E ele começa a se afogar com coisas que em tese seriam simples de ser resolvidas e começa a não conseguir resolver coisas grandes que precisavam ser resolvidas em nome de resolver as coisas pequenas, em nome de apagar pequenos incêndios.
E aí diz a história nesse livro que o seu sogro diz para ele os seguintes dizeres, mais ou menos assim: olha, você precisa nomear pequenos juízes para que esses juízes resolvam as pequenas causas e assim você tenha tempo de resolver causas que sejam causas com coisas mais sérias para se resolver. Então, por que você não divide? Cria um juízo onde você vai ser um juiz para cuidar de coisas que envolvam especificidades muito específicas para se resolver, coisas muito grandes para se resolver, e nomeia alguns juízes para serem juízes dessas pequenas causas, e assim o povo fica satisfeito, porque as pequenas causas são resolvidas mais rápido e as grandes causas e de grandes complexidades também vão ser satisfatórias num tempo hábil, para que assim você tenha tempo de analisar coisas grandes. Olha que interessante. Esse autor, que é um autor chamado Gilmar Bezerra, se eu não me engano, ele vai dizer que essa lei mosaica tem uma grande contribuição para as nações, mas principalmente na nossa nação, que tanto bebeu por conta da herança portuguesa, que também bebeu do direito romano, onde Roma também bebeu da cultura judaico-cristã e dessa legislação também. Se você ler esse livro desse autor, você perceberá que em inúmeras coisas, na Constituição, no direito civil e em tantas outras áreas, aparecem muitas vezes direitos citados lá naquela época que também aparecem e estão em vigor até hoje no nosso ordenamento jurídico. O juizado especial, por exemplo, como eu disse, ele é até relativamente novo no nosso ordenamento. E como nós estamos vendo, até nele é possível notar aí resquícios de um antigo direito judaico que está vigorando até hoje aqui para nós, na nossa legislação brasileira. E aí, você achou interessante esse material? Achou interessante essa aula? E que tal se você compartilhasse ela com alguém? Eu quero te falar que nós estamos dentro de uma série aqui, que nós estamos tratando sobre vários temas e várias influências de outros direitos ao redor do mundo que influenciaram o nosso direito. E eu queria te convidar para ver essas outras aulas que já foram e estar de olho na nossa próxima aula que virá. Eu desejo a você que você tenha bons dias de estudo, que você possa seguir o nosso canal, compartilhar e aprender muito, muito, muito sobre tudo que a gente fala aqui nesse canal, envolvendo as mais diversas áreas do direito. Bom, te espero na próxima aula, um grande abraço e é um prazer ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.